Nós iremos, neste momento, ouvir mais uma porção da mensagem Poderoso Deus desvelado perante nós. Vamos ouvir atentamente e reverentemente. E assim por diante. Changing from glory to glory, producing the hidden manna. Transformando-se de glória em glória, produzindo o maná escondido. And now it's right to bring him back exactly like he was at the beginning. E agora está madura para trazê-lo de volta exatamente como ele era no princípio. The same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost. O mesmo ministério dele, o mesmo Jesus, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo. The same one that come down on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's manifested today. O mesmo ser que desceu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está manifestado hoje. From glory to glory to glory, and back to its original seat with the baptism of the Holy Ghost. De glória em glória em glória está de volta a semente original com o batismo do Espírito Santo. To the same signs, same wonders, same baptism, same kind of people acting the same way. Com os mesmos sinais, mesmas maravilhas, mesmo batismo, o mesmo tipo de pessoas agindo do mesmo jeito. With the same power, the same sensation. Com o mesmo poder, a mesma sensação. It's from glory unto glory. É de glória em glória. And the next will be changed from this glory into a body like his own glorious body where we shall see him. E a seguir será transformada desta glória num corpo como o próprio corpo dele, onde o veremos. Abraham saw the same. Abraão viu a mesma coisa. Now notice, we see how it was changed. Agora note, vemos como foi mudado. Since Calvary, we are invited to share his glory. Desde o Calvário, fomos convidados a compartilhar a glória dele. Now in 1 Corinthians 12, we are baptized into his body. Agora, em 1 Coríntios 12, todos nós fomos batizados formando um corpo. By one Spirit, we are all baptized, not by one water. One Spirit, we're all baptized. Por um Espírito, todos nós fomos batizados. Não por uma água. Um Espírito, todos nós fomos batizados. That's right. Now, and then we become part of him. Isso mesmo. Agora, e então, tornamo-nos parte dele. I hope I'm not keeping you too long. See, I hope I'm not. Espero que eu não esteja segurando vocês demais. Está vendo? Espero que não esteja. But it's just like a great symphony that's playing out or acting out a drama. Mas é justamente como uma grande sinfonia que esteja tocando ou representando um drama. I don't know too much about symphonies or drama. Não conheço muito a respeito de sinfonias ou dramas. But I was watching this play, I was talking about Carmen. Mas eu estava assistindo esta peça da qual eu estava falando, Carmen, When my daughter and them was in it, and they were playing in this symphony in Carmen. quando a minha filha e os outros estavam nela. E eles estavam representando nesta sinfonia em Carmen. They was acting out. The music was acting out the same thing. Eles estavam representando, a música estava representando a mesma coisa. That's the way it is when you're baptized by the Holy Spirit into Christ. É assim que é quando você é batizado pelo Espírito Santo em Cristo. Now, see, many of you have read or heard the story of the great Russian composer who composed Peter and the Wolf. Agora vejam, muitos de vocês leram ou ouviram falar da história do grande compositor russo que compôs Pedro e o Lobo. And how they act that out on symbols and everything. E como eles representam isso em símbolos e tudo mais. And anyone who knows the story that's reading it off of a paper E qualquer um que conheça a história, que esteja lendo no papel, and can hear that symphony, how it's acting that out, the drama, playing it out. e possa ouvir essa sinfonia como ela representa isso, o drama, interpretando. Well, they know every change. They can look out here and see the change. Ora, eles conhecem todas as mudanças. Eles podem olhar aqui e ver a mudança. But now what happens if the composer writes something and we find out that it isn't just acted out right? Mas agora, o que acontece se o compositor escrever alguma coisa e vermos que isso não é representado direito? We find out then that there's something that happens. There's something lacking. Vemos então que tem alguma coisa que acontece, tem alguma coisa faltando.
when we see them, he who composed it is made it up and wrote it out. Quando vemos eles, aquele que compôs criou e escreveu, And then the symphony is playing it, hits a wrong note. e então a sinfonia tocando, toca uma nota errada. There's something wrong. The director gave the wrong motion. See? Tem alguma coisa errada. O regente fez o movimento errado. Está vendo? That's what's the matter today, my Lutheran brethren, E esse aqui é o problema hoje, meus irmãos luteranos, my Baptist brethren, my Pentecostal brethren, all my brethren from all different denominations. That's what it is. meus irmãos batistas, meus irmãos pentecostais, todos os meus irmãos de todas as diversas denominações. É isso. See, you're trying to give a note that hit back in the days of Luther, Wesley, like that. Estão vendo? Vocês estão tentando apresentar uma nota que foi tocada nos dias de Lutero ou Wesley, assim? When actually the music sheet here shows that it's another sheet. Quando na realidade a folha da música aqui mostra que é outro dia. Estão vendo? Estão vendo? We can't live in the light of Luther. He was a reformer. Não podemos viver na luz de Lutero. Ele foi um reformador. We appreciate his part, but we played that out. We're way over here at the back of the book now. Reconhecemos a sua parte, mas já tocamos isso. Estamos bem aqui na parte de trás do livro agora. See, we can't play it out like that. Estão vendo? Não podemos tocar desse jeito. Now, the only way that you're ever going to be able to do it, my brethren, is this. Agora, o único jeito de vocês poderem chegar a isso, meus irmãos, é isto. And brethren of the world, of the different parts of the world, I might say, Irmãos do mundo, de diversas partes do mundo, eu diria. there's only one way for that director to do. Há somente um jeito daquele regente fazer. He has to get in the same spirit that the composer was in. Then he's got it. Ele tem que entrar no mesmo espírito em que o compositor estava. Então ele consegue. And when the church, the symphony itself, E quando a igreja, a própria sinfonia, where the world's watching for these signs and wonders, onde o mundo está observando esses sinais e maravilhas, when the church and the composer and the director all get in the spirit of the composer, quando a igreja e o compositor e o regente todos entrarem no espírito do compositor, then when they say the days of miracles is past, it don't hit the right note. então quando dizem os dias de milagre já passaram, isso não toca a nota certa. But when it gets in the right swing of it, in the right spirit of it, Mas quando entra no ritmo certo disso e no espírito certo disso, how are you going to do it until the spirit comes down of the composer? Amen. como você pode fazer isso até que o espírito do compositor desça? Amém! Then when you say the days of miracles never passed, the symphony cries out, Amen. Então, quando se diz os dias de milagres ainda não passaram, a sinfonia clama Amém! When we hit say Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, the symphony cries out, Amen. Quando tocamos, digamos, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, a sinfonia clama Amém! You shall receive power after this. The Holy Ghost has come upon you. The symphony cries, Amen. I got it. Recebereis poder depois disso, o Espírito Santo vem sobre vós. A sinfonia clama Amém! Eu recebi! There's no more guesswork about it then. The whole symphony is right in harmony with the word. Não tem mais suposição quanto a isso, então. A sinfonia toda está bem em harmonia com a palavra. Let's go. That's it. Oh, it's a magnificent thing. Simplesmente faz. É isso. Ó, é uma coisa grandiosa. The director and the composer must be in the same spirit, and so must the musicians be in the same spirit to act it all out. O regente e o compositor devem estar no mesmo espírito, e também os músicos devem estar no mesmo espírito para representarem tudo. And the world is wondering what's going on. E o mundo quer saber o que está acontecendo. The communism they talk about made me sick with it. O comunismo falam sobre e me deixaram enjoado disso.
and all this integration and everything else and segregation. Oh, mercy. E toda esta integração e tudo mais, e segregação, oh, misericórdia. Such all this nonsense when the coming of the Lord is at hand. Tal toda esta bobagem quando a vinda do Senhor está próxima. There's something hitting wrong. Tem alguma coisa que está tocando errado. I'm afraid that the directors got out of the spirit of the composer. Receio que o regentes tenham saído do espírito do compositor. When we get that composer spirit, that original power of God. Quando conseguirmos aquele espírito do compositor, aquele poder original de Deus, that the Bible said man of old was moved by the Holy Ghost to write this Bible. Que a Bíblia disse que homens de antigamente foram dirigidos pelo Espírito Santo para escreverem esta Bíblia. You'll see them two Chinese pieces of paper will come together just like God's Bible and a believer will come together. Você verá aqueles dois pedaços de papel do chinês combinarem justamente como a Bíblia de Deus e um crente combinam. Because they're both in the same spirit, they're both the same thing, they dovetail right straight together. Porque ambos estão no mesmo espírito, são ambos a mesma coisa, eles se encaixam certinho. What we need today is directors. That's right. O que precisamos hoje é de regentes. Isso mesmo. Back to the Word. Back and believe it, just as it said. De volta à palavra, de volta a crer nela justamente como ela disse. Then you see the God himself. Então se vê a Deus ele mesmo. That's the unveiling. The drama's made real. Esse é o desvelar. O drama se tornou real. Today they say, well, he's a historical God. Hoje dizemos, bem, ele é um Deus histórico. We know he crossed the Red Sea. He did all this and he was in the fiery furnace with the Hebrew children. Sabemos que ele atravessou o Mar Vermelho. Ele fez tudo isso. E ele estava na fornalha ardente com os filhos hebraicos. What good's a God of history if he isn't the same today? De que serve um Deus da história se ele não é o mesmo hoje? Man is ever glorifying God for what he did do, thinking of what he will do and ignoring what he's doing. O homem sempre glorifica a Deus pelo que ele fez. Pensa no que ele fará e ignora o que ele está fazendo. That's just in man to do that. Isso está no homem fazer isso. And it's the same thing today, my brethren. It's the very same thing. E é a mesma coisa hoje, meus irmãos. É a mesmíssima coisa. Oh, my. Let's get back and get the symphony playing right. Where the world can see. Oh, que coisa! Vamos voltar e fazer que a sinfonia toque certo, onde o mundo possa ver. Jesus said, if I be lifted up from this earth, I'll draw all men unto me. And he's the same yesterday, today, and forever. Jesus disse, quando eu for levantado desta terra, todos eu atrairei a mim. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Let the directors get in the right spirit with the musicians and with the composer. Everything will be all right. Deixe os regentes entrarem no espírito certo com os músicos e com o compositor, tudo estará bem. Then we're no guesswork about it. We are identified with him, man. Então estamos, nada de suposição quanto a isso, estamos identificados com ele então. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. We're identified with him in Acts 2. Estamos identificados com ele em Atos 2. We're identified with them with the same baptism, same thing. Estamos identificados com eles, com o mesmo batismo, a mesma coisa. All he was then and all he is, all he was and all he is, we are. Exactly. Tudo o que ele foi então e tudo o que ele é, tudo o que ele foi e tudo o que ele é, nós somos. É exatamente isso. Just like if I want to be a true American, justamente como se eu quiser ser um verdadeiro americano, I've got to be identified with everything she was. Amém. Uma boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, neste momento. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pelo dia que tivemos e agora, meu Deus, neste fim de tarde, início de noite, temos este encontro especial com o Senhor Jesus, reunidos em espírito, Senhor, em uma reunião espiritual, que nós estejamos, ó Senhor, nesta atmosfera agora,
nos desligando de tudo aquilo que possa dificultar, ó meu Deus, de obtermos o alimento espiritual que o Senhor nos tem reservado. Que o Senhor possa, mais uma vez, ó Deus, perdoar as nossas falhas, nossos erros, e estejamos em Tua presença, ó Deus, piamente, para poder participar deste banquete espiritual, desta mesa. Abençoe a cada irmão e a cada irmã, mesmo aqueles que não estão aqui fisicamente, mas estão espiritualmente em comunhão conosco. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino do número 4, folheto da 19ª vigília. Que graça esta trouxe Cristo, que o fez deixar seu trono. Ele que fez o céu, a terra e o mar, que no universo estrelas colocou. Que humilhação, como pode ser? Sofreu vergonha e agonia, pois a morte ele veio a padecer. Que graça esta, que graça esta, que graça esta trouxe Cristo, que o fez deixar seu trono. Ele que fez a terra, o céu e o mar, que no universo estrelas colocou. Que humilhação, como pode ser? Sofreu vergonha e agonia, pois a morte ele veio a padecer. Que graça esta, que graça esta. Amém. Hino de número 6, folheto da 17ª vigília. O amor de Deus vive em mim, em luz, desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era o Filho de Deus, o Senhor.
meus pecados perdoará. Hino de número 141, do nosso primeiro inário. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas com pressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi
Adoremos ao Senhor com nossas ofertas. Vamos cantar este hino de número 146 do primeiro inário. Vem, Seara. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Inclinemos nossas cabeças em reverência ao toque de somente crer.
Somente creio, somente creio, tudo é possível, somente creio, somente creio, somente creio, tudo é possível, somente creio. Ficamos de pé. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Levante suas mãos, ore a Deus, se preparando para ouvir a palavra, limpando a sua mente, tudo aquilo que é negativo, todo arrazoamento, toda pergunta que não tem resposta, entrega a sua vida a Ele. Você entrou por essas portas, você entrou num santuário. Aproveite o tempo agora que você está aqui, se entregue a Ele de alma, corpo e espírito. Perdoa a todos que têm te ofendido. Inimigos, se você tiver, seja de qualquer maneira, ore por essas pessoas agora, por aquelas que te aborreceram, te entristeceram, te magoaram. Você não pode continuar com isto, porque o Espírito Santo não passa. Isso está em sua mente, em seu estado de espírito. Limpe isso agora com o sangue de Jesus Cristo. E a maneira é colocar essa pessoa no seu coração e orar por ela, perdoando os seus erros, as suas falhas. E também você pede por você. Nós que estamos em pé, nós que estamos na jornada, Senhor Jesus Cristo, nos abençoe nesta hora. Perdoe a nós neste momento, a todos nós. Limpa tudo com o seu sangue e nos dê vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Pode assentar. Graças a Deus. Boa noite a todos, né? Em nome de Jesus Cristo. Deus é um Deus de misericórdia, não? Como nós falamos nesta manhã, a graça é a cola, né, que nos une e o combustível que nos leva em frente. Não tem como nós mantermos a união na igreja, na família, no lar, entre parentes. Não tem como manter essa unidade se não tiver esse ingrediente. O mundo é um mundo de esperteza, sagacidade. Esperteza, sagacidade, politicagem. E essas não são as nossas armas. Nós não lutamos com isso. Então, se alguém usa esta arma contra você, não responda com elas, porque você não tem elas. Creia no Senhor que disse, nessa peleja não tereis que pelejar, né? Ele peleja por nós. Você crê assim? Amém. Nós vamos pôr em pé para lermos a palavra.
Salmo 105. Vamos dar um pouquinho de continuidade no que falamos de manhã, né? O que nós temos que fazer é orar, né, para pregar, anotar, mas o Espírito conduz, né? Hoje nós terminamos a escola meia hora mais cedo, né? Falei, ó, vocês não acostumam não, né? Mas a gente tinha programado fazer uma preliminar mais curta, como sempre fazemos. Mas foi indo. Então a gente sentiu de não começar um outro assunto, né? Mas nós vamos abordar alguma coisinha baseado naquilo, numa linha um pouquinho diferente. Salmo 105, versículos 12 e 15. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro reino, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Essa mesma escritura, esse texto está em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, 22, né? Nós vamos agora fazer uma oração do nosso profeta. Pode assentar? Na mensagem Respeitos, em seu parágrafo 37. O profeta diz: vamos pensar sobre estas coisas agora, enquanto nós oramos, enquanto nós curvamos nossas cabeças. Feche seus olhos, só me ouça. É uma oração. Está falando na mensagem respeito, né? Se ficar com o olho aberto, já é um desrespeito. Ó grandioso e santo, irreverente Pai de vida, nós chegamos à Tua presença, ó Deus poderoso, para agradecer do fundo do coração, de nossos corações, que nós temos o privilégio de sentarmos aqui esta noite, andando para cima e para baixo naquele hospital, há um tempo atrás, e olhando ali com pessoas que estavam inconscientes, algumas delas sangrando, chorando, outras fora de si e amarradas na cama. Ó Deus, eu oro para que cada uma delas esteja pronta. Pai, que elas possam encontrar-lhe, se acontecer delas deixarem esta vida. E pensar, Senhor, que poderia ser nós aqui, cada um de nós aqui, se isso não fosse pela Tua graça, mas Tu tens nos deixado viver para virmos juntos outra vez esta noite, para fazermos preparações. Aquelas coisas estão passando por nossas mentes agora, Senhor, enquanto Tu está procurando controlar as rédeas de nossos corações. Se ali houver alguma coisa má a nosso respeito, Senhor, afaste-a, Pai. Deus, consagre nossas almas para Ti. Nós Te agradecemos por tudo que Tens feito e pelo que cremos que Tu farás, e por aquela luz aparecendo hoje ali no lar da irmã Bruce. Eu Te agradeço por isso, Senhor. Isso lhes dará força. E agora, Senhor, eu oro para que Tu permitas esta noite que nossas almas possam ser continuamente revigoradas em Sua presença aqui nesse tabernáculo. Nós Te agradecemos, Pai, pelo tabernáculo. Nós Te agradecemos pelo Seu pastor aqui, o irmão Neville, um homem humilde,
um homem de integridade, um homem que é cheio do amor de Deus por Cristo e por sua igreja. E eu oro para que tu abençoe a sua amável companheira e os seus filhos. Senhor, possam eles permanecerem por longos tempos em vosso meio aqui na terra. Conceda-o, permaneça a enfermidade fora de suas portas e os conserve com saúde. Que a enfermidade esteja fora de nossas portas. Conservamos-nos saudáveis, assim nós podemos servir-lhe. E agora nós depositamos nossas almas sobre o altar para exame agora. Enquanto eu abro meus olhos por um momento para ler a palavra, se isso for da sua vontade, isso possa fazer cair a minha parte esta noite para tentar dividir o pão da vida para o povo. Agora, Senhor, ajuda-me a dizer alguma coisa que ajude alguma pobre e cansada alma aqui essa noite. Ajude para que estas possam ser palavras de correção para nós. Possamos saber como nos comportar e que deveríamos fazer e como deveríamos nos comportar neste mundo presente, se esperarmos pelo céu como nosso lar. Conceda, Senhor, cure as enfermidades. Se houver alguém entre nós, Senhor, que esteja doente, nós oramos para que tu possa curá-lo. Fortaleça aquele que estiver cansado. Nós oramos por eles. Nós oramos não somente por esta igreja, mas por outras igrejas pelo mundo inteiro, onde orações estão sendo feitas e súplicas diante de Deus, e as muitas dezenas de milhares de corações famintos, santos, chorando. Ora vem, Senhor Jesus, vem. Obviamente tu enviarás nossos prantos algum dia e virá. Se esta for a nossa sorte, a adormecer antes que aquilo chegue, a vinda, nós sabemos que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós viremos, nós pararemos em sua presença algum dia. Agradecemos a ti por isso e aguardamos esse tempo agora. Prepare nossos corações, pois nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor continue abençoando os nossos corações com a leitura desta palavra na mensagem Respeitos. Se uma pessoa fraca consegue parar uma outra pessoa, aquela pessoa é mais fraca. Se uma pessoa fraca consegue derrubar outro, aquele que ele derruba é mais fraco do que ele. Quando uma pessoa por uma fraqueza se afasta da igreja e outros param por causa daquilo, aquela pessoa está mais fraca do que aquela outra. Temos que ser mais fortes do que as nossas próprias condições. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é Ele em nós que vence, né? Amém? Quando a reação, eu já falei disso, quando a reação é desproporcional à ação exagerada, demonstra um desequilíbrio mental, espiritual. Mental e espiritual. Foi desproporcional. Já deu exemplo, né? Você tromba com uma pessoa na rua, assim, por um descuido, esbarra nela, derruba alguma coisa que está na mão dela, ela sai chutando você, agredindo você, xingando você. Isso não é uma reação normal. Ela é desproporcional. Então, aquela pessoa está desequilibrada. Algo está errado. Eu tenho aqui esse assunto anotado, baseado nessa mensagem, respeitos. E
foi ter uma palestra que eu dei em 11 de agosto de 2000, no Encontro Nacional de Foz do Iguaçu, no tempo do saudoso pastor Jairo Maciel. Foi uma palestra para ministros, mas tem aqui alguns teores que nós podemos abordar, né? Começando pela a escritura que nós lemos. Agora, nós somos pessoas diferentes. Nós nunca seremos iguais. Nem no natural e nem no espiritual. Quando fala no espiritual, significa a posição nossa no corpo. Paulo comparou o corpo humano, um braço é braço, perna é perna sempre. Nós temos sim que estar numa só fé, num só Senhor, num só Espírito. Nós temos que ter isso, todos. Seja braço ou perna, um dedinho ou uma mão, tem que ter isto. Mas o profeta diz para nós, na mensagem Shalom 209, só um destaque: não há dois homens que concordam em tudo, diz o profeta. Cada ser humano, essa é só a frase do destaque da mensagem. Agora já é um comentário meu. Cada ser humano é um universo à parte, mas para vivermos unidos em um grupo, em uma associação, igreja, companheirismo, nós temos que observar regras, normas, procedimentos, doutrinas, e aceitar que temos deveres e direitos. Sendo assim, passamos a observar que essas diferenças individuais feitas por Deus existem, são normais e até contribuem, pois estão ligadas a fatores genéticos, hereditários, de criação, de formação intelectual, não esquecendo também de fatores anormais, patológicos, que trazem consequências, né? Enfermidades, trazem consequências para as pessoas, frustrações, complexos, insegurança, agressividade. Então, isso já está falando de uma patologia, porém, devem também ser respeitados. Respeitados e administrados para mantermos as pessoas unidas. Preste bem atenção a isso. Muitas pessoas querem viver bem com os outros desde que os outros sejam iguais a ele. Não funciona. Não é assim. Deus não fez assim. Você imaginou se todo mundo fosse igual que nem você? Que mundo ruim, hein? É isso mesmo. Jesus tinha 12 apóstolos, os 12 eram diferentes. E ele tinha uma aproximação mais com 3 do que com os demais, Pedro, Tiago e João. Se os outros ficaram com ciúme, eu não sei, mas era assim. Cremos que as pessoas podem ser recuperadas. Eu, particularmente, creio muito nisso, por causa da minha formação secular. Eu sempre acreditei na recuperação do ser humano. Eu sou da área de ensino, eu sou da área de treinamento, eu sou da área de desenvolvimento de pessoas. Então, a minha vida toda me ocupei com isso. Então, eu creio sempre nisso. Que nós podemos ser melhores amanhã, independente da situação da pessoa, e assim por diante. Amém? Então, as pessoas podem ser recuperadas, pois não são objetos descartáveis. Pois cremos num Deus que já viu tudo
desde antes da fundação do mundo. É bom nos comportarmos como cristão sobre qualquer circunstância, senão na frente você quebra a cara também. Você vai passar vergonha. Você vê a pessoa entrando para a igreja, por exemplo, e agora como é que eu faço? Falei tanto mal dela, né? E aí, como é que fica? Então, na mensagem em Esmirna, dos 127, só um destaque, o profeta diz: Deus não muda seus pensamentos. O que ele pensou sobre você não vai mudar. E ele vai colocar você na sua posição. E quando você está na sua posição, aí que você tem descanso, paz, alegria, só na sua posição. O diabo sabe disso. Então ele quer, através da perturbação, da tristeza, do aborrecimento, de um monte de coisa, tirar você dessa posição de segurança, de paz. Na mensagem, ainda um pouquinho, ainda neste compêndio aqui, o profeta entra sobre Salmo 105. Lembrando agora do que Paulo disse: ninguém toma para si essa honra. A pessoa às vezes quer tomar a honra, eu falei hoje de manhã, né? Quer tomar a honra do ministro, mas não quer ir para a escola que ele passou. Só quer a honra, só quer o diploma dele. Você quer ir para a minha escola? Então todos nós temos uma escola. Ninguém toma para si essa honra a não ser que seja chamado. Palavra do apóstolo São Paulo. Ser um ministro é ser olhado por Deus como digno de honra. Deus respeita esse ofício que nos tem dado, porque Deus sempre vem ao ofício. Nem eu tenho autoridade sobre isso. Nem eu tenho domínio sobre isso. Nós conhecemos a história de Mombrana. A gente fala isso, para muitos pode soar como pejorativo e desrespeito. Uma coisa ruim, mas para nós sabemos entender. Dado a carga do ministério do Mombrana, as lutas que ele teve, por tudo que ele passou, tentou, se desesperou da vida por 2 vezes. Uma vez colocando um revólver no ouvido, a outra segurando na alta tensão. E nada aconteceu. Com ele, né? Ninguém vai fazer isso com ele. Mas qual foi a conclusão que ele disse? Deus não estava respeitando a mim. Deus estava respeitando aquilo que estava em mim. Deus estava respeitando o dom de Deus que estava nele. Entendeu, irmãos? Quando Sara disse para Deus que ele mentiu, em outras palavras, da promessa. Deus estava equivocado. Deus poderia destruir Sara. Mas existia uma promessa para Abraão e Sara estava colada na promessa. Deus respeitou a palavra. Você entendeu? Amém? Então daí a importância de nós respeitarmos essa divindade que cada um carrega. Pode ser um membro mais fraco, pode ser um membro de menos honra, indecoroso, do corpo. Leia lá, Paulo falando do corpo de Cristo comparado ao corpo humano. Você vai entender o que quer dizer indecoroso. Membros que têm que ser escondidos, acobertados e assim por diante. E são esses que trazem vida na terra. E nós escondemos eles. Então veja bem, Paulo está comparando a noiva, o corpo. O profeta diz que se não podemos respeitar o homem, que é carne e sangue, então devemos respeitar o ofício que o homem ocupa, porque o ofício é a forma de Deus trabalhar através do homem. O profeta sempre demonstrou que tinha respeito por todos os ministros, mesmo crendo eles em doutrinas diferentes, pertencendo a denominações. Nós também não desrespeitamos nenhum crente denominacional, nenhum ministro.
um exemplo que o profeta deu, um comentário que ele fez uma vez, melhor dizendo, da irmã Meda. A irmã Meda chegou para o irmão Brana e falou, o irmão Brana fazia uma retirada semanal de dinheiro e Billy Graham fazia, acho que uma retirada umas 10 vezes mais, né? Ele disse, mas Billy Graham retira por semana tantos não sei quanto de dólar, você só retira tanto? Ele disse assim, pois é, Meda, se ele faz isso porque ele precisa, né? Que espírito, hein? Billy Graham, se ele faz isso, Meda, porque ele precisa. Então, são essas pequenas coisinhas que nós vemos a natureza de Cristo sendo manifestada. Paulo também, se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 23, Atos 23, fala do respeito de Paulo. E pondo Paulo os olhos no conselho, Paulo estava sendo ali interrogado, né? Paulo perante o Sinédrio. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Olha só, mandou acho que desse um tapa na boca dele, alguma coisa assim, um soco. Então Paulo respondeu, Paulo disse, Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Olha que respeito. Eu não sabia que era o sumo sacerdote. Porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Você entendeu, irmãos? Veja bem. Agora, para vermos como Deus respeita o ofício dado e a chamada, que as falhas de Moisés, elas não interrompeu o que Deus queria fazer com ele. Não. Enquanto Deus não tiver encerrado com o ministro, o diabo não poderá destruir aquela pessoa, como diz na mensagem, é a maior batalha. Na mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, 6, quando aquele rifle explodiu na cara dele, quase arrancou a cabeça dele. O rifle explodiu na cara dele, quase que arrancou a cabeça dele fora. Então, enquanto não chegar o tempo, não tem como o diabo terminar aquilo. Mas depois foi um mexicano bêbado dirigindo, com o farol apagado, papam. Entendeu? Essa é a forma. Com certeza isso irá refletir no povo também, diz o profeta. O irmão Brana refere-se a esse fato ocorrido, que o trouxe para mais próximo de Deus. Aí você vai entender que tudo contribui para o bem dos eleitos. Tem escândalos que acontecem que é para limpeza, para ir embora as pessoas. Com certeza isso irá refletir no povo também, pois a igreja não vai além da fé do seu pastor, sendo marido espiritual da igreja, como diz o profeta da mensagem Como Poderei Vencer, 83. Quando isso se estabelece no meio do povo, veja bem, essa falta de desrespeito, mexericos, críticas destrutivas, o profeta diz, torna-se um ácido sulfúrico, dando origem a um câncer. Mensagem, Cristo é mistério de Deus revelado. Com certeza a pomba alçará voo, pois não tem mais atmosfera para ela.
Então nós queremos reforçar a importância do respeito no nosso relacionamento para que não haja separações, isolamentos. Você aprende a respeitar por respeito e temor, que é o princípio da sabedoria. Ninguém nasce sábio, sabendo. Você nasce com o potencial, mas precisa ser desenvolvido. Você nunca pode esperar que um homem respeite você. Presta atenção agora. Você nunca pode esperar que um homem respeite você mais do que ele respeita seus pais, sua esposa, seus filhos e Deus. Nunca se esqueça disso. Veja, porque isto é um estado de espírito, né? É um estado de espírito aí. Agora, comportamentos que trazem consequências. Dificilmente uma pessoa adulta comete esses deslizes, não tenha sido influenciado a fazer aquilo. Mesmo que isso venha de há muito tempo. São espíritos sedutores. Nós influenciamos, somos influenciados. Irmãos, ninguém cai de um dia para o outro. Nós temos casos que nós temos acompanhado de pessoas com problemas mentais. Quantos anos que demorou para chegar ali no psiquiatra e dizer assim, você tem tal enfermidade. Então não foi depois que o psiquiatra escreveu no papel, você tem esquizofrenia, você tem bipolaridade, você tem isso, você tem aquilo. Não foi quando o psiquiatra botou no papel que ele passou a ter a doença. Foi constatado naquele dia. Mas já estava há muito tempo. A influência fez aquilo. Mesmo que isso venha de há muito tempo, pois é uma semente de discrepância, aquilo que nós falamos de manhã. Dificilmente a pessoa que está num erro, sai da igreja, ele sai só porque é só com ele. Por isso que você não deve parar para perguntar nunca para ninguém. Não faça isso. Por que você parou? Por que você não vai? Se quando já estava na comunhão, às vezes não tinha juízo perfeito para julgar uma situação, muito mais agora debaixo de espírito errado, espírito mundano, espíritos sedutores. Não vai falar certo. E aí uma semente será lançada em você, porque o seu coração é terra. Então a semente de discrepância, de confusão, por sua vez, quem está desrespeitando, está influenciando outros a fazer o mesmo. São espíritos sedutores. O irmão Bruno entrou num quarto de hotel, coisa que você tem que fazer, nós temos que fazer quando você vai, não só no quarto de hotel, não. Pessoas estranhas que entram no seu carro, já tive experiência com isso, quarto de hotel que você dorme, pessoas que entram na sua casa e depois você sente que você tem que orar depois que as pessoas saem, por causa do espírito que elas deixam, não é brincadeira isso, são a atmosfera que elas criam, são demônios. São demônios isso daí. E aquele irmão saiu do quarto dizendo que o irmão Brana era o Senhor Jesus Cristo. E ele, sendo um profeta, diz, irmão, não faça isso. Sabe o que aconteceu com você? Você dormiu num quarto que dormiu uma pessoa lá que cria desse jeito. É brincadeira isso? É brincadeira hoje as pessoas estar aí usufruindo inadvertidamente dos meios de comunicação, ouvindo qualquer coisa, qualquer banalidade, até mesmo qualquer tipo de pregação, de mensagem, você não sabe a procedência daquela pessoa, daquele ministro. Isso é muito inocente, muito bobinho. O irmão Brana disse, eu ouvi um pregador pelo rádio, peguei o espírito dele. É sério isso, irmãos. Sério isso. Nós nunca tivemos tanta abundância de alimento como nós temos agora. Mas o natural representa o espiritual. O mundo hoje está morrendo mais por excesso de comida do que de fome. Por causa de quê? Apetite desordenado. Glutonaria. Hoje a glutonaria já é doença.
aceita. Entendeu? Pessoa que come de tudo espiritualmente falando, são obesos espirituais. Obesos espirituais. Você sabe que a pessoa vai sendo obesa, vai sendo mutilada. Existem muitos comportamentos desrespeitosos, de muitas formas. Entendeu? De que se você faz isso, não sabe que é um desrespeito. Tocar em nome alheio, críticas destrutivas, críticas a pregações, desqualificação, lançando sombra na pessoa, indiretas, levantar suspeitas, desconfianças, esses desabafos desordenados, conveniência, indiferente, preconceito, pré-julgamento, arrogância, presunção, teimosia, partidarismo, aliciamento, proselitismo, falsidade ideológica, palavras descaridosas, agressividade, controle da língua. Tudo isto é desrespeito. O profeta diz: objetos roubados têm que ser desenvolvidos, palavras descaridosas têm que ser retiradas. Por isso que tem casamento que está sendo detonado, está chegando no fim, está acabando, porque não se acerta. O esposo acha que porque é marido pode falar de qualquer jeito com a esposa. A esposa acha porque a esposa pode falar de qualquer jeito com o marido. Não é assim. O seu marido é seu irmão, sua esposa é sua irmã. Se você tratou ele com palavras descaridosas, você tem que acertar, você tem que chegar nela, você tem que chegar nele, você tem que pedir perdão. Eu disse isso, eu decidi nisso, estou retirando isso. Com o irmão a mesma coisa, você diz uma palavra descaridosa para o irmão, sempre dou esse exemplo. Chega para o irmão e diz assim: irmão, você não passa de um burro, você não entende essas coisas. Olha, irmão, ele tem um anjo, você entristeceu o anjo dele. Você tem que chegar nele e dizer: irmão, você me perdoa, eu disse que você é um burro, mas você não é um burro, você tem que retirar. Essa é a questão. Você tem que retirar aquilo. Você agiu de maneira desrespeitosa. Entendeu? Na mensagem Respeitos, falando sobre Moisés, só quero aqui voltar um pouquinho no que nós falamos um pouquinho nessa manhã, falando sobre Moisés, quando Deus chamou Moisés. Se Moisés, é o parágrafo 71, se Moisés estivesse certo ou errado, eles permaneceriam exatamente com ele, Josué e Caleb. De qualquer maneira, veja, porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. E quando Deus deu um casamento para Moisés, não vou ler, vou saltando. Miriam disse: não tinha mulheres em nosso meio para casar, se tinha que casar com uma etíope, uma estranha. Miriam disse, Arão também disse, o sacerdote. Mas Deus chamou a atenção dele, disse: Moisés, aquela não foi a escolha de Moisés, aquela era a escolha de Deus para Moisés. Você viu? Então esses exemplos é para causar temor em nós. Somos profetas? Não somos. Temos a cabeleira branca? Não temos. Como é que você vai julgar a vida de uma pessoa, a situação da pessoa? Por que está acontecendo isso? Por que caiu? Por que levantou? Por que afastou? Para a direita, para a esquerda, caiu, voltou, fez isso, aquilo, separou, juntou, amigou. Como que você vai julgar isso? Já que você não é profeta, não somos profeta, não temos o discernimento do pensamento e intenções de coração, mas pela mesma coisa nós temos do profeta: ore pela pessoa, respeite a pessoa, ore por ela, porque a oração muda o quadro. A falação não muda o quadro, a oração muda o quadro. A briga não muda o quadro, discussão não muda o quadro, oração muda o quadro. Então, Deus exige respeitos, né? Diz o profeta. Nós podemos ver aqui,
pouquinho mais para frente, a respeito de Miriam, o que aconteceu com ela? Ela foi acometida de lepra, só por causa daquilo. A irmã Meda bateu a porta na cara do irmão Brana, por causa de José, fazendo arte. Ele fez arte e correu para o lado do irmão Brana. Estava lavando o carro lá fora. Vocês conhecem a história. Ela bateu a porta na cara dele. O Senhor veio lá e falou para ele: vai lá e lê Êxodo para ela. Eu creio que era sobre esse assunto. O mano não entendeu. Está limpando o carro lá. Vai lá e lê para ela. Foi o caso de Miriam. Bateu na porta e falou: querido, o senhor mandou ler isso para você. Ele orou por ela, intercedeu por ela. Nenhum cristão que tem o Espírito Santo tem prazer na desgraça de ninguém, mesmo que seja seu inimigo. Porque o que aconteceu com Jesus, olha, acontece com a noiva. As nossas maiores decepções, vamos assim dizer, o maior problema de Jesus, a maior decepção de Jesus foi com Judas, dentro da igreja dele. Vocês conhecem a história da irmã Meda, aquele quisto que ela adquiriu? Depois Deus, através da palavra falada, curou ela. Mas esses são esta maneira, por exemplo, das pessoas agirem, né? Agirem, procederem desta maneira. São tantas coisas. Um pouquinho mais para frente, tem um quadro interessante. Vocês lembram do caso das crianças? Parágrafo 128. Quando esse jovem profeta andou ali, indo através da cidade, ele perdeu o seu cabelo quando era muito jovem. E ele descendo, as crianças corriam atrás dele e diziam: ei, por que você está subindo? Por que você não subiu com Elias? Era o Eliseu, careca, né? Você não foi embora com Elias, hein? Diziam: você velho careca, você, vem? E eles estavam desrespeitando. Mamãe estava se preparando para ir no culto. Mamãe chegou um tempo para usar uma peruca. Ele teve um problema no couro cabeludo dele, que o barbeiro aplicou um ácido. Os polos se dilataram depois. Ele se resfriava muito fácil. Chegou a usar uma peruca para proteger. Se preparando para o culto, creio que estava num hotel. Billy Paul falou assim: papai, você não vai usar a sua peruquinha hoje? Ei! Eles iam sair para tomar um lanche. Ele com o irmão tal: o senhor não vai comer? Ele falou: não, Billy, não vou. Billy Paul já, epa, aconteceu alguma coisa. Quando ele voltou, ele falou: Billy, senta aí. Você está lembrado, Billy, daquele irmão que chegou para mim uma vez e disse: como que um homem que é um pregador de cura divina pode usar um óculos? Você lembra, Billy, o que aconteceu com ele? Sim, papai. Por que você disse aquilo? Eu disse o quê? Se eu ia usar a peruquinha. Não, papai, mas foi uma brincadeira, algo assim. Ele não gostou. Ele não gostou daquilo. Está entendendo, irmãos? Ele não gostou daquilo. O senhor ora por mim? Eu falei: não, ora você. Então, nosso amadurecimento tem que desenvolver essa sensibilidade. Amadurecimento é o quê? Conhecimento da mensagem? Ter parágrafo de cor na cabeça? Não, não é isso. Não é isso. E esses meninos zombaram de Eliseu. Zombaram. Você é velho careca. E eles estavam desrespeitando. E o que fez Eliseu? Ele voltou no poder do Espírito, amaldiçoou aquelas crianças. E o que aconteceu? 2 ursas vieram do mato e mataram 42 delas. 42 crianças. Por causa desse desrespeito. Veja. Assim Eliseu os amaldiçoou no nome do Senhor, não por causa das crianças. Agora vem a parte mais difícil.
Não por causa da criança, por causa dos pais irreverentes que criaram os filhos daquela maneira para desrespeitarem a Deus. Receberam o desrespeito, foi a falta de treinamento em casa. 2 ursas vieram, mataram 42 delas. Agora aquilo foi por irreverência. Deus exige respeito. Quando ele desrespeita seu profeta, eles os desrespeitam. Não importa se eles não criam, se eles tinham que manter as suas bocas fechadas. Se eles criam profeta, se não cria, se cria Eliseu, não cria, se achava que o Eliseu era isso, que o Eliseu era aquilo, diz o promotor. Eles tinham que manter as suas bocas fechadas, ficar longe daquilo, mas eles tiveram que botar a boca no trombone. Eles disseram algo que não deveria dizer. E o que lhes aconteceu? Você vai ler isso em 2 Reis. Nós sabemos o resultado dessas coisas, né? Agora, essa mensagem que nós temos falado um pouco sobre ela, espíritos sedutores, falamos sobre ela toda, né? O profeta fala a partir do parágrafo 152. Não importa quanto tempo faz que você é cristão, você ainda tem aqueles espíritos mesquinhos que falam com você, que fazem perder o controle, que fazem falar de alguém. Quando alguém vem e começa a falar de uma outra pessoa, você logo se une a ela. Como diz o pastor Adil, quem controla a conversa é quem ouve, não quem fala. Você se une a ela e simplesmente fala mal da pessoa. Irmão, não receba isso na sua casa. Resista a isto. Resista aquele irmão, aquela irmã. Fala, não, você é bem-vindo aqui, mas esse assunto não. Se ela disser assim, então não venho mais aqui. Então tá bom, não venha. Não nos interessa ter companheirismo com pessoas que não respeitam a mensagem. Seja parente, seja irmão, seja família, seja quem for. Isso não é falta de descaridade e respeito. Não, isso é posicionamento. É colocar Deus, a palavra, em primeiro lugar. Nosso companheirismo não é de carne e sangue, não. Nosso companheirismo é espiritual. A nossa família não é carnal, não. Vamos crer que a nossa família carnal vão estar todas conosco lá. Mas não é isso. A família que vai assentar conosco lá são aqueles que são lavados, remidos no sangue de Cordeiro, nasceram de novo e têm o Espírito Santo. Quando alguém começa a falar mal da tua pessoa, você logo se une a ela, ou simplesmente fala mal da pessoa. Isto é errado, irmão. Não faça isso. Isso, por fim, o manterá fora da terra prometida. Às vezes aquele errado que você está falando, ele se acerta e Deus perdoa você. E você fica na rua da amargura. Foi o que eu falei de manhã. Quando você fica culpado, quando que você fica culpado do erro de uma pessoa? Você fala do erro da pessoa. E muitas vezes Deus já perdoa aquela pessoa. Deus justificou aquela pessoa. E Deus, quando justifica, Ele aniquila. Nem Ele recorda mais. Ele não sabe mais daquilo dos seus erros perdoados. Mas o irmão sabe, a irmã sabe, o marido sabe, a esposa sabe, os filhos sabem. E ele chega e toca o dedo. Quando toca o dedo, o que você faz a um dos meus pequeninos, faz a mim. Aquilo chega em Deus. Deus fala, mas por que está falando isso dessa pessoa? Não tem nada aqui. Então você fica culpado daquilo que está falando. Entendeu isso, irmãos? Você é juiz daquela pessoa? Não é juiz. Deus espera que você resolva aquilo? Deus não espera. A mesa da ceia, a fila da ceia, o profeta dá a regra. Se você vê alguém que vai participar da ceia, que você sabe que está em erro, cometeu algum erro, só ore por essa pessoa, só isso.
Só isso, irmãos, culpado do mínimo, culpado do máximo. Você pode estar aí filtrando um mosquito, está engolindo um camelo. Agora, você desqualificar todos da igreja. Eu me recordo de um irmão, esses espíritos eles pegam de vez em quando alguém. Esse irmão muito religioso, muito tradicional, né? Falou, pastor, antigamente as pessoas iam no altar, chegavam na igreja, iam no altar orar, e eles não estão indo mais. Ele estava assim como sendo um inspetor da igreja, né? Ele estava assim, mostrando que ele estava enxergando o nível espiritual da igreja, então ele estava avaliando, né? Ele era um santão, né? Pois estou vendo que não é mais assim e tal, e coisa e tal, o que está acontecendo, não sei o que tem. Eu falei, irmão, de fato, às vezes acontece isso mesmo, mas se você não se preocupa com isso, não, vai lá para o altar, dá exemplo, tá bom já. Se você acha que o povo não está orando, está indo no altar, não se preocupa com eles, não, vai você lá. A Bíblia não diz para você cuidar dos outros, a Bíblia diz para você cuidar de você. Cuide de você, você que está de pé, cuide para que não caia. E ore pelos demais. Assim nós manteremos o Espírito Santo no nosso meio. Não faça isto. Isso por fim manterá fora da terra prometida. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, e alguém levantaria a mão agora, dizendo assim, eu não tenho coisinha nenhuma que eu não deveria ter. Bom, eu não tenho coragem de levantar a minha. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não quer ser uma senhora ou um homem que venha e diga, Deus, aqui mesmo vou despejar fora isso esta noite. Aqui mesmo, vou sair desse altar uma pessoa diferente. O profeta fala, se ele não gosta de vir, aproveita. Há algum pecador que nunca aceitou a Jesus e você sabe que é pecador e que não conhece seu Salvador? Você diz, irmão Brana, sim, pensei que tivesse muito prazer. Eu pensei que tinha muito prazer, mensagem de vida que nós temos falado. O pessoal fala, eita vida boa essa, comprei uma casa nova, tenho um emprego bom agora, comprei um carro bom, sei que tem, fui passear, fui pescar, eita vida, eu falei, isso não é vida, isso é morte. Eu vou a bailes, a festas, todas essas coisas, assisto o tipo errado de programa, eu leio o tipo errado de literatura. Ora, como é que faz? Esse é o problema. Você começa a ter uma vida mais estreita de companheirismo com aquele irmão, com aquela irmã, ter mais contato, conversar por mais tempo, ir mais na casa dele, na casa dela. Você começa a ver coisas na vida dele em mais detalhes que você não viria. E o que você vai fazer? Eu fui na casa do irmão, ele estava vendo isso, ele estava lendo isso, estava fazendo aquilo. Eu fui na casa da irmã, no caso do irmão, ele falou isso, ele falou aquilo. Mas por que você foi lá? O companheirismo é bom. Sem respeito, vai virar uma panela de mexerico. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Depois reflete na igreja. O irmão não pode lavar o pé do outro, a irmã não pode lavar o pé da outra, esse não combina com aquele não combina com aquele não com ele, outro combina com o outro, porque o outro é assim, o outro é assim, o outro é assado, o outro não sei o que tem, um é fraco, o outro é forte. Quando um fraco para o outro, o que parou é mais fraco. Vocês estão entendendo? Se não usarmos a graça, não tem jeito. A graça e a misericórdia não tem jeito. Até do emprego você vai ser mandado embora. Se não tiver graça com o patrão, com os colegas de trabalho e tudo. Levar a coisa a ferro e fogo, olha, a medida que o que medir será medido. Eu pensei que tinha muito prazer nessas coisas, esses livros, tem histórias vulgares neles. Até que gosto de ler isso, irmão Brana. Irmão, algo está errado com você. Então nós temos que fazer essa retrospectiva.
Paulo diz: examine-se cada um a si próprio, a si mesmo. Não diz por mão examinar o outro. É para você se examinar. E você não vai se examinar em relação ao outro irmão, a outra irmã. Você não vai se examinar em relação ao pastor. Porque, irmão, nós temos que ser examinados em relação à palavra. E a palavra é Cristo. Não tem nenhum irmão que é padrão, nenhuma irmã que é padrão. Nem o próprio homem lembrando é padrão. O padrão é o Senhor Jesus Cristo. Algo está errado com você, irmão. Esse é o seu apetite. Veja. Deixe-me ver o que alguém lê. Deixa-me ver o que assiste. Ou a música que ouve. Eu direi o espírito que você tem. São espíritos sedutores, irmãos. Mas sabe uma coisa? Essa é a pior era. Essa é a rapa da rapa. Mas Deus escolheu nós para viver aqui. Aí agora a gente fica valente. Ninguém viveu numa era como essa, podre, hospital de pestilento, por onde você olha, até em você, nos outros, em casa, em tudo. Deus falou: não, mas eu tenho que ter testemunho e testemunhas. Amém? Então a gente se sente agora com a elite da tropa, né? A elite da tropa. Somos isso mesmo, irmão. Agora a gente fica religioso, somos isso não. Por um lado, nós não somos nada. Mas por outro lado, mas você sabe por quê? Porque é o povo que é mais treinado a confiar só no Senhor. É isso que nós estamos falando aqui nesta noite. Amém? Então, ele faz uma oração neste momento. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, só olha para nós, sublime graça, irmão. Jesus, em sua oração, disse: Pai, santifico a mim mesmo. Jesus tornou-se santificado para a igreja. Ele poderia ter casado, porém ele não fez. Ele se tornou santificado. Ele disse: santifica-os, Pai, através da verdade, tua palavra é a verdade. Agora deixemos todo o embaraço. Irmãos, eu faço uma pausa aqui. Problemas, dificuldades, nós vamos ter sempre, enquanto nós estivermos aqui. E o inimigo vai lançar tudo que pode na sua frente para você parar. Você sabe qual é uma das armas preferidas do inimigo para tirar uma pessoa da igreja? Presta atenção nisso. Uma das armas preferidas do inimigo para tirar uma pessoa da igreja é ele apontar alguma falha do pastor da igreja. Por isso que dificilmente uma pessoa que sai não vai apontar alguma coisa. E olha, e às vezes tem razão. Mas aí, se você crê na mensagem, o profeta diz: a razão é do diabo. Deixemos todo embaraço. Você é genioso? Você tem algo consigo que fale quando não deveria falar? Ó Deus, deixe isso ir agora. A gente fala demais. Tem um ditado que diz: quando você fala demais, você acaba dando até bom dia para cavalo na rua. E eu acho que eu, eu falo demais às vezes. Deveria de pensar um pouco com quem fala. Deixe isso aí. Observe o fogo do altar descer e tirar isso. Observe o amor de Deus consumir isso. Observe todo esse velho egoísmo, a maneira que você anda falando com sua esposa,
a maneira que você anda falando com o seu marido, a maneira que você anda falando com o seu vizinho. Veja, a maneira que você falou com as pessoas da igreja. Deixe isso no altar esta noite, eu digo, e o fogo de Deus descerá e tirará isso na mesma hora. Eu achei interessante esse desafio de Mombrana. Ele vai tirar na mesma hora. Se você crê na mensagem acima de tudo, se você no seu coração você crê, se você está no espírito respeitoso, de temor, sentindo os seus erros, se envergonhando dos seus erros, Ele tira isso de você na mesma hora, e o amor divino queimará no lugar disso. Você tem enfermidade? Deixe no altar e diga: Senhor, aqui está, cria em mim um espírito limpo, cria em mim poder de cura, cria em mim, Senhor. Deus fará isto. Você crê? Diga amém. Nosso Pai Celestial, inclinamos em Tua presença em favor dos que estão aqui. Permita que a Tua graça descanse sobre cada um deles, Pai. Agora, enquanto, Senhor, não posso fazer isso por eles, eles próprios têm que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por eles, eles têm que fazer isso sozinhos. Permite que as suas almas agora digam dentro de si mesmo: ó Deus, este gênio deixo aqui. Senhor, nunca mais o apanharei. Não importa o que aconteça, largarei isso de agora em diante. Esta minha língua, que tem sido fácil tomar parte numa porção de mexerico, Senhor, aqui deixo isso, nunca mais apanharei isso de novo. Santifica a minha língua, Senhor, deixa-me sentir os anjos passando, como Isaías sentiu quando disse: sou de lábios impuros. Aí, ai de mim. E o anjo veio, apanhou uma tenaz e foi até o altar e apanhou as brasas de fogo, colocou isso em seus lábios e o santificou. Deus santifica cada falador nesta noite, que fala mal e semeia discórdia. Conceda, Senhor, todas as enfermidades que estão inclinadas aqui nessa edificação, e gente enferma, conhecendo que também são demônios. Deus, como teu servo, eu as repreendo no nome de Jesus, que saia de cada pessoa enferma, e que cada pessoa impura, que tem pensamentos impuros, vulgares, cobiça homens e mulheres do mesmo modo, Deus, tire isso deles. Todos esses aqui tentando se livrar de cigarros, lamentáveis drinks sociais, festinhas e coisas egoístas, Deus, estimula o coração deles com o Espírito Santo de tal maneira que essas coisas não apresentam mais nenhum desejo, não terão mais espaço, vocês estarão tão cheios do Espírito Santo de agora em diante. Deus, torna esta igrejinha uma sarça ardente, que o Espírito Santo coloque, torne-a um fogo ardente, para que o mundo vire-se para ver a glória de Deus. Deus, começa com esse pouquinho de gente, de umas centenas aqui, conceda, Senhor, purifica cada coração, cada metodista, cada batista, cada católico, cada presbiteriano, cada pentecostal. Senhor, tira isso do coração deles, deixa-os vir a Ti hoje. Conceda, Pai, eu confio a Ti, os entrego a Ti, no nome de Jesus Cristo, para a limpeza da alma e a cura do corpo. Amém. Ficamos em pé. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Porque primeiro, você não quer levantar as suas mãos a Ele? E comprou. Levanta as suas mãos em confirmação a tudo isso que você ouviu, confirmando que você recebe esta oração que foi feita pelo nosso profeta nesta hora.
Você precisa disso, eu precisamos disso, nós precisamos disso. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Com todo esse amor, com toda essa gratidão no seu coração, coloque a mão sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, ore por ele, por ela, ore com todo amor, toda a força. Coloque a mão no seu irmão, se estiver longe de alguém, aproxima aí, ore pelo seu irmão, pela sua irmã. Você tem Cristo, sim. Fala, pastor, eu fui no culto, a palavra me corrigiu. Graças a Deus, a palavra está te corrigindo. Deus corrige, açoita todos quanto tem por filho. Que bom que você ouviu a correção. Mas você fala, pastor, é difícil vencer isso. Não se afaste da palavra. As pessoas às vezes conversam com a gente e falam, olha pastor, eu parei, vou parar, eu não tenho força. Eu falei, irmão, não pare por nada. Não pare por nada. Não faça isso. Mas está faltando isso na minha vida, está faltando aquilo. Não pare por nada. Você está dando ouvido para o diabo. A comunhão é outra coisa. Mas nós estamos aqui para isto. Senhor Jesus, eu creio que se alguma coisa estava encobrindo esse respeito em nossos corações, se alguma coisa estava ofuscando esse temor, o sangue de Jesus Cristo limpou agora. Isso ficou agora brilhando. O temor de Deus, o temor para com o povo de Deus, o temor para com os servos de Deus. Isso daí agora está muito claro para nós. Nós não queremos ter parte com nada que seja errado. Até mesmo, meus irmãos, os erros que você tem, não concorde com ele, mas não dê ouvido para o diabo. O diabo quer desanimar você, o diabo quer que você pare, mas não faça isso, sabe por quê? Porque Deus te ama. Se Deus ama você, você tem que se amar a si próprio. Ame a si próprio. Paulo disse isso, o marido ama a esposa como ama a si próprio. Somos possessão de Deus, chamados por Deus, elegidos por Deus. Deus não errou quando chamou você. Deus conhecia o Jacó trapaceiro, Deus conhecia um Davi que fez aquilo com Batseba, Deus conheceu Moisés, Deus conheceu Isaías, Deus conheceu um Pedro, conheceu um Paulo. Ele conhece o nosso futuro, como eu sempre tenho dito para a igreja. Deus sabe, Deus chamou você porque conheceu todos os seus erros, suas falhas, e Deus chamou você conhecendo erros, meu irmão, minha irmã, que você vai cometer ainda, que nem você sabe. Mas Ele sabe, Ele soube, e aquilo não impediu de ter chamado você. A defesa nossa, sabe qual é? A palavra. A defesa nossa é só a espada, a palavra, a mensagem. Senhor Jesus Cristo, confirme essas bênçãos, esta oração que acabamos de ouvir na voz do profeta, transmitindo, melhor dizer, a escrita da mensagem, a oração dele. Deus, que isso seja vivificado em nossas vidas, para a nossa vitória, para o perdão dos nossos pecados. Você pode voltar daqui com essa enfermidade ainda, mas crê no que Ele te cura. Ele te cura, Ele te curou, Ele vai manifestar isso. Creia de todo o coração, creia para você, creia para a sua casa, para alguém que está na sua casa. Creia, ore por ele, meu irmão, minha irmã. Ore, você deseja ele aqui, ela aqui, ore. A oração da fé, ela tem muito poder. Abençoe os irmãos através da internet também. Liberte o Senhor de todos os males, cure as suas enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler a palavra, vamos ler 1 Coríntios capítulo 11.